A Boeing alcançou marcos importantes em agosto, um provavelmente positivo e outro, digamos, menos favorável. E enquanto todos na indústria da aviação estão enfrentando um verão agitado, pelo menos no hemisfério norte, eles também têm lidado com alguns problemas bastante incomuns. Sim, é hora de mais um resumo mensal de notícias da aviação, analisando as principais histórias que afetam nosso setor e outras questões menores que, mesmo sem merecer um vídeo exclusivo, ainda valem ser conhecidas. Como de costume, vamos começar com a Boeing, que continuou sua tendência recente com algumas notícias mais positivas, mas ainda misturadas com algumas preocupações. A primeira notícia é sobre o CEO da empresa, Kelly Ortberg. 8 de agosto marcou um ano desde que Ortberg se tornou CEO da Boeing. Antes disso, ele foi CEO da Rockwell Collins e depois da Collins Aerospace. Ele se aposentou em 2021 após a fusão da Collins com a Raytheon para criar a RTX, mas Ortberg saiu da aposentadoria para liderar a Boeing. Hoje não vou fazer um perfil completo do Ortberg, pois já fizemos isso em um vídeo anterior. O principal é que Ortberg é engenheiro e, em empregos anteriores, já trabalhava com engenheiros da Boeing, pois a Rockwell Collins fabricava aviônicos e sistemas essenciais para várias aeronaves da Boeing. Embora Ortberg não seja originalmente da Boeing, ele já tinha experiência no setor e, logo que assumiu na empresa, tomou atitudes positivas, como mudar sua família para Seattle e buscar conselhos de veteranos como Alan Mulally. Mas a verdade é que Ortberg realmente não teve tempo para se adaptar ao seu trabalho na Boeing. Como Scott Hamilton disse ao Liam News, Ortberg entrou na empresa enquanto ainda enfrentavam uma queda virtual após o estouro do tampão da porta de um Boeing 737 MAX 9. E apenas cerca de um mês depois de ter chegado à sua nova mesa, a Boeing precisava renovar um contrato com o seu maior e mais poderoso sindicato de trabalhadores, o IAM 751, que representava cerca de 30 mil trabalhadores no local da Boeing. E como vimos em outros vídeos, havia muita raiva reprimida entre a Boeing e seus trabalhadores, já que a cultura da empresa havia se afastado lentamente de seu grande passado de engenharia. Nesse contexto, Ortberg foi lançado em agosto de 2024. Uma grande diferença comparada numa aposentadoria tranquila, não acha? Então, como ele tem se saído neste último ano? Bem, aquela negociação com os trabalhadores do IAM 751 acabou se transformando em uma greve longa e amarga, o que não surpreendeu ninguém. Ela durou quase 2 meses, e parte da hostilidade entre a liderança e os trabalhadores parecia ter sido causada por decisões de Ortberg. A melhor chamada e última oferta da Boeing foi apresentada sem consultar a liderança sindical, apenas 2 semanas após o início da greve de 2 meses, e não foi bem recebida. Mas depois da greve, vimos algo muito mais animador. As linhas de produção do 737 MAX, além das do 767 e dos cargueiros 777, permaneceram fechadas durante a greve, e isso a um custo enorme. Mas a produção não foi retomada por mais de um mês após o fim da greve. E claro, ao reiniciar a produção, você sabe que vai levar um pouco de tempo depois de uma greve dessas. Mas isso seria, talvez, cerca de 1 semana, não um mês. Agora, ao invés disso, parece que a Boeing decidiu usar esse tempo de inatividade para tentar colocar a casa em ordem. Ortberg decidiu fazer com que a empresa olhasse para dentro, para a própria cultura, antes de retomar as operações, e isso apesar da pressão de todos os clientes que realmente queriam que seus novos aviões fossem entregues. Então, isso foi definitivamente algo positivo. Agora, obviamente, ainda há muito trabalho a ser feito para que a Boeing volte aos seus dias de glória. Por exemplo, eles têm outros contratos sindicais a considerar e ainda não certificaram o 737 MAX 7, a menor variante do MAX, nem o 7
737 MAX 10, a maior. Além disso, há o 777-9 e o restante da família 777X, todos com clientes de companhias aéreas cada vez mais impacientes. E em uma nota ainda mais sombria, além do aniversário de 1 ano de Ortberg, em agosto deste ano, houve outro marco questionável para a Boeing. Foi quando a família 737 perdeu seu último recorde restante para a família Airbus A320. Segundo a Bloomberg, em agosto, sem data exata, a família Airbus A320 ultrapassou o 737 como o avião comercial mais entregue da história. O Airbus A320 já estava à frente do 737 em pedidos totais e também vinha liderando nas entregas anuais. Mas o fato de o 737 ter entrado em produção cerca de 2 décadas antes da família Airbus A320 o manteve à frente no total de entregas até agosto de 2025. Agora, a Boeing havia acumulado uma vantagem de 1.500 aeronaves durante essas 2 primeiras décadas, que a Airbus acabou de eliminar. E isso sugere que a Boeing agora realmente precisa de um substituto para o 737, que é outra tarefa fundamental para Ortberg realizar nos próximos anos. Mas, como mencionei antes, também há algumas boas notícias sobre a Boeing por aí, que na verdade também chegaram em agosto. No dia 25, a Korean Air e a Boeing anunciaram o maior pedido único da companhia aérea. 103 jatos distribuídos entre o 737X, 787, 777-9 e 7878F cargueiro. E isso se soma a um pedido de 40 Boeings que a Korean Air já havia feito em março passado. Mais importante, no início de agosto, surgiram notícias de que a Boeing negociava um pedido ainda maior da China, o que seria um grande negócio. Isso porque a Boeing foi praticamente excluída das vendas de aeronaves na China por quase uma década até agora. Mas sim, houve alguns pedidos durante esse período, apenas 30 aeronaves desde 2019. Mas nesse período, a Airbus conseguiu pedidos de centenas de aeronaves da China, incluindo um único pedido de quase 300 jatos em 2022. Disputas comerciais e tensões geopolíticas impediram companhias aéreas chinesas de encomendar aviões da Boeing, e até entregas já contratadas pareciam incertas até recentemente, agravadas pela crise do 737 MAX. Mas isso agora pode estar mudando. De acordo com a Bloomberg, o acordo que a Boeing está discutindo com a China pode envolver até 500 aeronaves. E claro, isso ainda pode não se concretizar, mas se acontecer, pode ser um indicativo de que a sorte da Boeing na China está finalmente mudando. Se for o caso, seria só coincidência? Bem, provavelmente não. Em primeiro lugar, há mais notícias indicando que a Airbus também esteve em negociações para um acordo de aeronaves na China para outras 500 aeronaves. Na prática, os dois fabricantes ainda podem dividir o próximo grande pedido do país, que envolve várias companhias aéreas. Em segundo lugar, como já destacou Lee Han News, a China precisa da Boeing tanto quanto a Boeing da China. Veja, a China é um grande mercado de aviação e mesmo que quisesse punir a Boeing por questões geopolíticas, na prática não pode fazer isso indefinidamente. A Airbus e o fabricante local Comac simplesmente não conseguem produzir aeronaves rápido o suficiente para satisfazer a necessidade da China. Como a Comac ainda depende muito de fornecedores estrangeiros para fabricar seus aviões, essa situação não deve mudar tão cedo. Então, as conversas sobre a Boeing vender 500 aeronaves para a China contam parte da história aqui, mas como em tantas histórias da aviação, a narrativa completa realmente depende de onde você olha. Para entender melhor durante a pesquisa, usamos nosso patrocinador, Ground News. Veja como funciona. Ao pesquisar vendas de jatos da Boeing, encontramos essa história com mais de 50 artigos. 23% são de conglomerados de mídia e só 8% de fontes governamentais. O Ground News facilita ver como a cobertura muda conforme a inclinação política.
O Sherwood News, de esquerda, enfatiza a recuperação comercial da Boeing após a Airbus quase fechar acordo semelhante, enquanto o Straits Times, de direita, trata como jogada estratégica e sugere que a Boeing se aproxima de um grande acordo com a China. Mesmo evento, ângulos diferentes. O Ground News permite verificar a veracidade e a propriedade dos veículos, facilitando saber em quem confiar. E se você conferir o meu feed personalizado do Mentor, ele reúne todas as notícias de aviação e aeroespacial sobre as quais normalmente falo. É sensacional. Para uma visão completa, além das manchetes, acesse ground.news/mentor ou escaneie o QR Code abaixo. Você ganha 40% de desconto no meu plano, ficando só $5 por mês, por tempo limitado. Obrigado a Ground News pelo patrocínio. Agora vamos continuar. Um quinto triplo, 7-9, juntou-se a outras 4 aeronaves de teste para tentar certificar o modelo até o fim do ano. A empresa colabora com a FAA para criar um planejamento baseado em cenários e permitir que a produção do 737 MAX ultrapasse 38 aeronaves por mês. Agora, em linguagem simples, o que isso realmente significa é que a Boeing está analisando vários cenários hipotéticos para ver como lidariam com problemas na produção, caso lhes fosse permitido produzir os 737 mais rápido. Eles colaboram de perto com a FAA, que revisa seus dados e inclui exigências próprias. O limite de produção de 38 737 por mês ainda vale, e até recentemente a Boeing não conseguia fabricar aviões mais rápido do que isso. Mas isso já mudou. A Boeing atingiu essa taxa no verão, antes do previsto, e prometeu entregar aeronaves mais rápido aos clientes. Nossa próxima história destaca um incidente aparentemente menor, mas potencialmente importante, ocorrido no voo U-856 da Air China. Este Boeing 777, 300 de 13 anos, voava de Londres Heathrow, Reino Unido, para Pequim, China, em 26 de agosto. O voo tinha 251 passageiros e 15 tripulantes. Segundo o Aviation Herald, a aeronave teve uma falha de motor durante o trajeto, obrigando a descida do nível de voo 350 para 240. Eles também precisaram alternar para lidar com o do motor avariado, e como a Air China sobrevoa a Rússia, pousaram no aeroporto de Nizhnevartovsk, na Sibéria. Felizmente, outro Boeing 777-300 da Air China logo conseguiu voar até lá e buscar os passageiros que ficaram retidos, muitos dos quais, presumivelmente, eram cidadãos britânicos, que provavelmente ficaram, bem, um pouco nervosos por terem ficado presos inesperadamente na Rússia. No total, esses passageiros e tripulantes passaram apenas cerca de 13 horas na Rússia, antes de partirem e chegarem em Pequim em segurança. Então, tudo terminou muito bem, exceto pelo Boeing 777 danificado, que ainda permaneceu preso na Sibéria. E isso é um pequeno problema aqui, porque as sanções continuam impactando a Rússia desde a escalada da guerra na Ucrânia pelo país em 2022. Por isso, muitas companhias evitam o espaço aéreo do país, precisando voar mais longe e gastar mais combustível. Mas algumas companhias aéreas, como as da China e outras, ainda sobrevoam o país. E, na verdade, têm surgido questões ainda mais interessantes sobre a Rússia e sua indústria de aviação ultimamente. Veja, a Boeing deixou de comprar titânio da Rússia em 2022, abrindo mão de uma joint venture com a maior produtora russa, a VSMPO Avisma. Mas a Rússia continuou exportando titânio para os Estados Unidos e outros países que aplicaram sanções. A notícia mais recente é que a VSMPO Avisma espera retomar as exportações de titânio e restabelecer a joint venture com a Boeing. Então isso é provável? Isso obviamente depende de como a guerra na Ucrânia evolui. Mas, sinceramente, se a Boeing e a Airbus encontraram fornecedores alternativos com menos riscos geopolíticos envolvidos, é meio difícil imaginar que elas voltem a fazer negócios com a Rússia.
mas eu acho que nunca se deve dizer nunca. Agora, para a nossa próxima história, vamos analisar algo que recebeu muita atenção nas notícias em agosto, e sobre o qual eu, na verdade, já fiz um vídeo no canal Mentor Pilot há muito, muito tempo. O motivo da atenção foi que alguns passageiros ficaram tão incomodados que processaram a Delta e a United Airlines. E essa é a questão dos assentos na janela, ou mais especificamente, daqueles que na verdade não têm uma janela ao lado. Caso você nunca tenha visto, sim, algumas aeronaves, como o Boeing 7337 que eu piloto, não têm janela em certas fileiras. Então por que isso acontece? No 737, se você olhar onde a borda de ataque da asa encontra a fuselagem, verá que falta uma janela de cada lado. Isso ocorre porque o ar que respiramos no voo vem dos motores, antes da combustão, sendo limpo e puro. O ar é processado, resfriado e, em seguida, direcionado ao teto da aeronave para chegar às saídas de ar giratórias acima do assento e aos dutos laterais. Esse ar passa por tubos na parede, onde ficam as janelas ausentes. Ressalto que o 737 não é a única aeronave com esse arranjo. O Boeing 757 tem esse recurso, e muitos Airbus A321 possuem janelas parecidas. Agora, obviamente, nada disso é novidade para ninguém. Os Boeing 737, 757 e Airbus A321 são fabricados dessa forma há décadas. O motivo do processo contra a United e a Delta é que, supostamente, não indicaram em seus sites que esses assentos são sem janela, diferentemente de outras companhias aéreas. Isso fez com que vários clientes, aparentemente, pagassem a mais para selecionar esses assentos esperando ter uma boa vista e ficaram compreensivelmente bastante irritados quando perceberam que estavam sentados ao lado de uma parede. Crucialmente, as ações coletivas envolvem mais de 1 milhão de passageiros por companhia aérea, o que pode acabar sendo bastante caro se forem bem-sucedidas, e isso pode criar um precedente para outras companhias aéreas que não avisam seus passageiros sobre esses assentos específicos. Um pouco bobo, mas também um pouco engraçado. Nossa próxima história trata de algo que todas as indústrias, especialmente a aviação, temem em uma movimentada temporada de verão: greves. A que provavelmente recebeu mais atenção este mês foi a dos comissários de bordo da Air Canada. A greve de 16 de agosto parou cerca de 10.400 comissários de voo, forçando a companhia aérea a interromper totalmente as operações. A Air Canada transporta cerca de 130 mil passageiros por dia, que precisaram ser remarcados ou compensados, gerando caos na movimentada temporada de verão. Após 3 dias, o Conselho de Relações Industriais do Canadá considerou a greve ilegal e exigiu o retorno da tripulação, mas o sindicato decidiu desafiar. A principal questão era que as tripulações de cabine não eram remuneradas pelo tempo de embarque e desembarque, algo comum em muitas companhias aéreas. O sindicato afirmou que, considerando o tempo real de trabalho, os comissários de bordo recebiam cerca de 30% menos por hora que o salário mínimo federal do Canadá. Apesar da proposta melhorada da companhia aérea após o início da greve, o sindicato afirmou que o salário da tripulação de cabine continuava abaixo do mínimo. No final, uma proposta mais vantajosa convenceu o sindicato da tripulação de cabine a retornar ao trabalho em 20 de agosto. Na proposta final, a companhia aérea concordou em pagar às tripulações de cabine 1 hora antes do voo em aeronaves de fuselagem estreita ou 70 minutos em fuselagem larga a 50% da tarifa horária, subindo para 70% após 4 anos. Mas, infelizmente, isso não encerrou a interrupção. Veja, após uma paralisação como essa, demora para tudo voltar ao normal. A Air Canada estimou 10 dias após o fim da greve para retomar a capacidade normal. No fim, a greve deve ter afetado mais de 1 milhão de passageiros. Há muito mais a discutir além do escopo deste vídeo, como o cálculo dos tempos de bloco, o impacto nas escalas das tripulações, o pagamento de tripulantes
e a compensação de passageiros em atrasos? Então, me avise nos comentários aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo separado sobre isso. E enquanto estiver por aí, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal também. De qualquer forma, as greves de verão não estão afetando apenas a Air Canada ou as companhias aéreas. Funcionários da Airbus, no Reino Unido, anunciaram em agosto que farão uma greve de 10 dias em setembro, caso o fabricante europeu não apresente uma proposta salarial melhor. O sindicato UNIT representa cerca de 3.000 mecânicos e engenheiros que fabricam asas de aeronaves na Airbus. Todas as asas da Airbus são feitas no Reino Unido, exceto algumas montadas na China. A Airbus afirma ter feito uma oferta competitiva aos funcionários, mas o sindicato discorda, alegando que a inflação e o custo de vida afetam seus membros, enquanto a Airbus tem lucros altos. Se não houver acordo, a primeira greve já terá ocorrido quando você assistir e seguirá de forma intermitente. Essa é a situação da Airbus, mas a Boeing também enfrenta preocupações com greves. Como Ben explicou no resumo de julho, este ano o sindicato IAM 837 da Boeing negociou. Esses são os trabalhadores que constroem caças como o FA-18 e F-15 em St. Louis, Missouri, onde também produzem componentes das asas do novo 777X. Em julho, dissemos que uma greve era possível. E foi exatamente isso que ocorreu em 4 de agosto. E enquanto estamos gravando este vídeo, nos últimos dias de agosto, a greve ainda continua sem previsão de término. Agora, a Boeing melhorou sua proposta inicial, mas o sindicato, que representa 3.200 trabalhadores, a rejeitou. As negociações foram interrompidas em 27 de agosto, sem previsão de retomada. Espero que isso já tenha mudado quando você ver este vídeo, mas de qualquer forma, o CEO da Boeing afirma que esta greve é muito menos prejudicial do que a empresa enfrentou no ano passado. Nossa última história trata da natureza volátil do mercado de companhias aéreas de baixo e ultra baixo custo nos Estados Unidos da América. Já discutimos isso em vídeos anteriores, explicando que nos últimos anos, companhias aéreas como a Spirit e a Southwest revisaram um pouco seus modelos de operações de baixo custo. A Spirit também enfrentou alguns problemas financeiros sérios, enquanto a Southwest está atualmente ocupada se reinventando após abrir mão de suas políticas de assentos livres, introduzir opções de assentos premium e agora cobrar pela primeira vez pelas bagagens despachadas. É justo afirmar que as companhias aéreas de baixo custo estão em declínio? Ou existem algumas exceções a essa tendência? No último mês, o problema da Spirit reforça a tendência negativa já observada. A companhia aérea saiu da reestruturação há meses, mas ainda enfrenta demanda fraca em rotas principais e reservas de caixa cada vez menores. As ações da companhia aérea caíram 42% desde a reestruturação. Agora, a Spirit contratou novos consultores para avaliar as opções. Curiosamente, o infortúnio da Spirit não parece afetar a Frontier, outra companhia aérea de ultra baixo custo de Denver, que atua em muitos dos mesmos mercados. A Frontier tentou comprar a Spirit várias vezes. Em 2022, antes da oferta fracassada da JetBlue, e novamente no início deste ano, mas o conselho da Spirit recusou. A notícia interessante da Frontier é que eles veem os problemas da Spirit e da Southwest como uma oportunidade crescente. Apesar da baixa demanda da Spirit em rotas importantes, a Frontier acredita que pode ter sucesso onde ela falhou. Mas como? Parte dos problemas de caixa da Spirit vem de aviões parados por falhas nos motores Pratt & Whitney. Durante a gravação, a Spirit tinha 38 de seus 91 Airbus A300 e 20 neo fora de serviço, enquanto a Frontier tinha apenas 6 de seus 82 A300 e 20 neo parados. Isso claramente impacta muito nos custos. Depois, a Southwest tenta novidades, como incluir seu primeiro destino internacional desde 2021, Saint Martin, no Caribe.
Mas, curiosamente, a Frontier acredita que o fato de a Southwest agora também cobrar por bagagens despachadas vai favorecer a Frontier. As bagagens despachadas gratuitas eram um diferencial para muitos passageiros, então a Frontier acha que a mudança da Southwest agora igualou o mercado. Obviamente, há muito mais do que isso. A Frontier também introduziu opções premium, se afastando de um modelo puramente ultra baixo custo. Mas tudo isso mostra que, mesmo que continuemos vendo mudanças nas companhias aéreas de baixo custo, nada disso significa que elas vão desaparecer. O que você acha? Concorda? Há outras histórias da aviação em agosto que devemos acompanhar? Conte pra gente nos comentários abaixo. Além disso, se você acha esses vídeos interessantes, espero que também esteja acompanhando o podcast do Ben e o meu, Capitães em Fala, que está disponível aqui no YouTube, no Spotify ou onde quer que você encontre os seus podcasts favoritos. Lá, nós analisamos tudo, desde notícias da aviação discutidas sob a nossa própria perspectiva de pilotos, até trocar histórias de vida e aprendizados, por que não? Mas também respondemos às suas perguntas, então não deixe de enviá-las em qualquer plataforma que você encontrar. Meu nome é Peter Hörnfeldt e você está assistindo ao Mentor Now. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!